Então, pessoal, né, boa noite novamente, aqui gravando. Boa noite aí, o pessoal que está entrando depois. Nós vamos retornar às nossas discussões, como eu estava falando para vocês, nós pretendemos discutir hoje sobre a extinção do crédito tributário, tá? Aparentemente ele é rápido, mas não é, porque eu acabo discutindo e aprofundando, não é só ler o que está lá no artigo 156, 156 e seguintes do Código Tributário Nacional, mas gosto de fazer aquele aporte, né, para que a gente possa se situar em que momento nós estamos nas nossas discussões, tá? Para tanto, hoje eu vou projetar aqui para vocês, fica até melhor do que eu apenas falar, mas é bom ver, né? Opa, onde estás tu aqui? Whiteboard. Então, nós temos aqui aquela nossa linha do tempo, a gente vem fazendo toda uma discussão sobre o direito tributário. Lógico que vocês sabem que o direito tributário é uma disciplina autônoma do direito, ele é autônomo, tá? E nós buscamos discutir e aprofundar todo o conjunto normativo que trata das questões tributárias no país, tá? Eu sei que vocês já viram muito dessas legislações, não tenho dúvida, tá? Mas muitos conceitos, não tenho dúvida, todos vocês já viram, tá? É indiscutível isso, mas o nosso aporte na disciplina de direito tributário, como eu disse para vocês, é aquele aporte processual, tá? Processual, de prática processual tributária propriamente dita, tá? Como o gestor contábil, contador, se assim vocês desejarem, e o jurídico, o advogado, vão trabalhar juntos em prol do nosso cliente contribuinte, né? Vocês no escritório de contabilidade de vocês e o escritório de advocacia. Se conseguirem colocar os dois juntos, aí é o ideal do ideal, tá? O ideal do ideal, essa área é uma área que pode captar muitos recursos financeiros para o escritório, tá? Claro que esse conjunto normativo, né, que trata da questão tributária do país, que tem por foco, por objetivo, claro, estudar e aprofundar como é criado ou instituído o tributo, como é que ocorre a fiscalização, certo? E como ocorre a arrecadação desse tributo. Neste emaranhado normativo, nesse conjunto de ações do fisco e do contribuinte, nós podemos movimentar, só aceitar aqui a colega, nós podemos movimentar a máquina jurídico-tributária em prol do nosso contribuinte. Isso é fato, tá? Isso é fato. E é exatamente isso que nós estamos estudando na nossa disciplina, tá? Como eu disse para vocês, boa noite, Ana. Não gosto que decorem nada, mas com o tempo vocês vão pegando as situações, já vão lembrar, opa, isso não é assim, etc, etc, tal, tá? Nós estudamos desde o início todas umas questões voltadas exatamente para o conjunto normativo propriamente dito, tá? E aí a gente viu a hipótese de incidência, certo? A hipótese de incidência, e a hipótese de incidência é exatamente a existência no mundo jurídico e tributário, a norma, a lei. Aí a gente analisou o conceito de tributo, aprofundou, vimos as limitações do poder tributar, vimos as fontes do direito tributário, tudo isso acaba pegando nessa parte aí, como sendo que antecede, logicamente, o embasamento para a existência da lei propriamente dita e as suas limitações, certo? Logo em seguida, tinha que ocorrer algo que vai vincular esse sujeito ativo aqui ao sujeito passivo,
criando essa obrigação tributária. Para isso, é uma condição, uma situação, tá? Uma situação. Só aceitar mais um problema aqui. Boa noite, Maria Clara. Então, essa condição é um momentozinho, né? É um momentozinho que vai surgir, né? Exatamente esse vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, que é a situação que vai fazer gerar esse vínculo, que é o fato gerador. E aí é aquele momento mesmo que vai fazer com que surja esse vínculo, né? O imposto de renda, o momento que você começa a ganhar acima dos limites exigíveis, e aí faz vincular efetivamente, né? E aí tem todas as possibilidades de lançamento, etc, etc, certo? Depois que nós temos esse sujeito ativo e sujeito passivo, nós ainda não temos a constituição definitiva do crédito tributário. Para que isto ocorra, tem que ocorrer essa situação, que é o lançamento. Aí a gente tem todas as espécies de lançamento, né, propriamente dito, tá? E nós estamos na fase, doutora e doutor, dos institutos, das possibilidades jurídicas que existem em volta deste crédito tributário, tá? Se ele não foi constituindo ainda, ou seja, se ele não foi lançado, é possível que ocorra a chamada exclusão desse crédito tributário, certo? Que foi o que nós vimos na aula anterior, numa das aulas anteriores, tá? E essa exclusão do crédito tributário, conforme nós vimos, quais são... não, minto para vocês, estou mentindo para vocês. Até pela sequência do conteúdo, pessoal, aí até o conteúdo programático, ele nos traz essa situação. A exclusão do crédito tributário, nós vamos ver amanhã, certo? A exclusão do crédito tributário, nós vamos ver amanhã. Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Espera aí, pessoal, que eu tenho que aumentar isso aqui. Então, a exclusão do crédito tributário, pessoal, eu minto, nós vamos ver amanhã. Não estou conseguindo aqui aumentar aqui, pessoal, espera aí. Pronto, voltou aqui, pessoal. Perdão aí. Pronto. Até pela sequência lá do nosso conteúdo programático, pessoal, nós vimos aqui, foi as causas de suspensão do crédito tributário. Bem aqui, perdão aí a vocês. Suspensão do crédito tributário. E quais são as causas de suspensão? Moratória, depósito integral do montante, reclamações e recursos de processo tributário, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de tutela antecipada em outras ações, está tudo gravado lá. E o parcelamento, nós vimos isso, tá? E essas causas de suspensão, elas ocorrem após a constituição do crédito tributário, ou seja, após o lançamento. O que nós vamos ver hoje são as causas de extinção do crédito tributário, que está lá no 156. E as causas de extinção do crédito tributário, eles estão aqui, tá? Nós temos o pagamento, logicamente, que extingue o crédito tributário, compensação, transação, remissão, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada e julgada e a chamada dação em pagamento, tá? Então, esses são os institutos que estão em volta aqui do crédito tributário, tá? E vamos também ver decadência e prescrição, que está dentro da extinção do crédito tributário. Nós vamos discutir isso, e há uma divergência nesse contexto aqui. Certo? Amanhã nós vamos ver exclusão. A exclusão é antes do lançamento, que é a chamada anistia e
a chamada, claro, isenção. Pronto, tá? A partir dessa movimentação jurídica aqui desses institutos, é que nós vamos para a etapa seguinte, que é a inscrição na dívida ativa, emissão da CDA, e aí, então, a ação de execução fiscal, que nós vamos ver como é que procede, e aqui é a contestação da ação de execução fiscal tributária, tá? Então, é isso que nós vamos ver de forma efetiva. Deixa eu me fechar aqui, pessoal. Esse é artigo 151 e 156, professor? De que está falando, Roberto? Extinção, exclusão, artigo 151, Ah, artigo sim, sim, sim. 156. A extinção está no 156. Extinção está no 156. Então, pessoal, vamos ver aqui o CTN. Pronto, o CTN traz para a gente aí no artigo 156, pessoal, as causas de extinção do crédito tributário. Extingue o crédito tributário pelo pagamento, pela compensação, pela transação, pela remissão, pela prescrição e decadência, pela conversão de depósito em renda, pelo pagamento antecipado e a homologação, pela consignação em pagamento, pela decisão administrativa irreformável e pela decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento, que é a 11. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho mais para vocês. Deixa eu só aceitar aqui. Só aceitar aqui o Otávio. Gostaria, pessoal, de trazer para vocês, a gente fazer uma pequena diferença entre todos eles. Entre todos eles. No nosso quadro comparativo, vocês estão vendo que eu estou bem reticente hoje. No nosso quadro comparativo, isso também está lá no Unileão Digital, nós temos aqui, ó, as causas de extinção do crédito tributário, a previsão é do artigo 151 a 155A do CTN. As causas de extinção do crédito tributário está no 156 a 174, e o que exclui o crédito do 175 a 182 do CTN. Ele diz aqui o seguinte, que esse rol, o que é o rol? O rol são as possibilidades de suspensão, as possibilidades de extinção e as possibilidades de exclusão. Dicasinha de concurso de suficiência para vocês. Tenham cuidado quando disser o seguinte, as causas de extinção do crédito tributário são as previstas no CTN, do 156 ao 157, além de outras que poderão ser instituídas. Ou, além de outras, eu não vou colocar instituída, porque vai ficar confuso. Eu vou voltar aqui. São as causas do artigo 156, 175, cabendo outras possibilidades. Cabendo outras possibilidades de interpretação pelo fisco ou pela legislação. Olha só o exame de suficiência, pessoal. As causas de extinção do crédito tributário, que é o rol, previsto no 156 e no 174, ou as causas de suspensão do crédito tributário, previsto no 151 e no 155A, ou as causas de exclusão do crédito tributário no 175 a 182 do CTN, além das previstas nesse artigo, é possível termos outras possibilidades
de extinção, suspensão e exclusão. É possível, sim ou não? O que vocês acham, pessoal? Exame de suficiência. Concurso. Pessoal, a resposta é negativa. Jordi? Eu Não, eu sei respondi que esse. era não. Não entendi, Jordi. Não, eu ia falar que era não. Mas aquele, e aí, Luciano, aquele caso que pode ser pago com o imóvel, se enquadraria ou não? É a dação em pagamento que nós vamos ver bem aqui, viu, Jordi? Ó. Entra na Mas qual situação aí? dação em pagamento. Da, Vamos chegar lá e da, vamos dizer. Tem que ter ah, uma lei então, específica para ocorrer isso aí, uma lei específica, tá? Mas o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: além dessas causas aqui, ó, todas essas causas aqui, esta é a lista, é o rol. Esse, da suspensão, todos esses. Cabe outras possibilidades, porque a questão do imóvel, ela está aqui, está prevista, Jordi, ó, ela está aqui, tá? A gente vai falar lá nele. Cabe outras possibilidades? A resposta é negativa, pessoal, tá? É negativa, tá? É o que a gente chama de rol taxativo, pessoal. Esse rol, ele não é exemplificativo. Se vocês virem numa prova, num concurso, no exame de suficiência, dizendo que as causas de, por exemplo, extinção do crédito tributário é uma causa, são as causas exemplificativas, etc, etc, tal, é errada essa questão. Por quê? Porque por uma questão da reserva de lei complementar federal, somente temos como causa de extinção estas previstas aqui. Para que nós tenhamos outras causas de extinção, ou essas de exclusão, ou de suspensão, tem que ter o quê? Uma lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional, e então essa lei ordinária vai criar uma outra situação, LMC. É isso? Concordam comigo, pessoal? Para que nós tenhamos outras causas de suspensão, ou de extinção, ou de exclusão, basta a gente ter, evidentemente, a criação de uma nova causa através de lei ordinária do Congresso Nacional. Perfeito, pessoal? Concordam? Não é isso? É isso ou não? É não, pessoal. É não. É não, pessoal. É não. Eu falei lei ordinária. Lei ordinária não pode modificar o CTN. Somente lei complementar federal, outra LC, é que pode modificar o CTN, pessoal. O CTN foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como uma lei complementar. Ele complementa a Constituição. Lei ordinária não pode. Ah, mas qual a diferença? Lei ordinária tem os seus requisitos dentro da técnica legislativa própria para criar uma lei ordinária. Digamos que é menos exigente do que uma lei complementar, que tem uns requisitos mais elevados, tá? Então, não, só lei complementar é que pode modificar o CTN e criar novas possibilidades, tá? O rol é taxativo, tá? Taxativo. Como vimos, vimos, a suspensão do crédito tributário, eles interrompem temporariamente o crédito. Porque interrompe, pode voltar. Nós vimos isso, tá? Nós vamos ver ainda que as causas de exclusão, eles evitam a constituição do crédito, ocorre antes do lançamento, tá? E o que nós vamos ver hoje, que seriam as causas de extinção, eles eliminam definitivamente o crédito após a sua constituição, tá? Ele traz uma exceção quanto à decadência, a gente vai ver logo mais à frente, tá? Então,
Por que é que ele fala a questão, exceto a decadência? Deixa eu dar uma adiantadazinha aqui, pessoal. Ele falou, e está bem aqui, ó, decadência, tá? Eu vou logo adiantar para vocês que há uma divergência na doutrina quanto a essa questão da decadência. Nós até vimos em uma das nossas outras aulas, e nós falamos da decadência. O que é a decadência? É exatamente quando o fisco ele perde o direito de lançar o crédito, tá? Ele perde o direito de lançar o crédito. Isso ocorre, evidentemente, em 5 anos, certo? Então, ele perde esse direito de lançar o crédito. Nós vimos isso outro dia, está gravado aí. Então, há uma divergência na doutrina que, tecnicamente, eles entendem que não deveria estar aqui, nesse rol, nessas causas. Por quê? Porque do 156 a 174, ele trata de extinção. E se a decadência ela ocorre porque o fisco perde o direito de lançar, então o crédito não foi constituído, doutor e doutora. Doutora e doutor. Não foi. Ora, se o fisco não lançou, então, como é que é uma causa de extinção? Eu já estou trazendo aqui o à parte para vocês, porque há uma divergência de entendimento. Doutrinariamente, né, os tributaristas, tá? Eles batem pesado nisso aqui, que não era para estar nesse rol de extinção, né? E é lógico, tá? E é isso que nós vamos ver mais à frente, quando a gente tiver, e eu vou mostrar o dispositivo legal para vocês, que trata especificamente dessa situação. Eu vou mostrar para vocês no próprio CTN, tá? Roberto, lendo aqui a tua mensagem. Vou trazer aqui para vocês as minhas anotações, né, do nosso quadro branco. Não se assustem aí com as nossas letras, não, né? Mas eu já fiz aqui, eu cheguei cedo na faculdade, eu chego cedo na faculdade, pessoal. Presencial, aí escrevo no quadro todinho. Se for 18h20, eu chego em 17h30, 5h30 da tarde, entendeu? Aí eu chego cedo. Eu adoro pegar as primeiras aulas, porque eu chego cedo e aí fico à vontade, sozinho na sala, entendeu? Aí eu cheguei cedo aqui na sala e já escrevi no nosso quadro aqui, ó. Olha que maravilha aqui, que letras bonitas danada aqui. Aí eu trouxe aqui as causas de extinção do crédito tributário e, evidentemente, o posicionamento no CTN. Pagamento, que vem extinguir o crédito tributário. Lógico, o pagamento vai extinguir o crédito tributário, mas nós vamos ver já já. Tá no 157. A possibilidade de compensação está lá no 170. As possibilidades de transação penal, que é um acordo que é possível ser feito entre o fisco e o contribuinte, está lá no 171 do CTN. A questão da remissão, que no caso é perdão aí, está lá no 172. As causas de prescrição, está lá no 174 do CTN. As causas de decadência, possibilidade de decadência, está lá no 173 do CTN. A possibilidade de conversão de depósito em renda, nós vamos ver isso, tá? Não está de forma específica lá, mas é aquela possibilidade de que o contribuinte ele faz um depósito prévio para discutir administrativamente ou judicialmente, tá? Discutir algum tributo, alguma cobrança. Se for favorável no final dessa discussão ao fisco, como ele já fez o depósito, então vai ser convertido para o fisco como renda, logicamente, tá? Mas já há uma divergência de entendimento, eu falei para vocês em outro dia, que essa conversão esse depósito prévio não é mais requisito legal não é mais condição para que você entre com recurso administrativo ou judicial.
certo? Por quê? Porque já houve decisão do Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, tá? De que o Poder Judiciário não pode deixar de avaliar, de analisar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. E não pode condicionar um depósito prévio. Ora, se a pessoa está com problemas financeiros, como é que ela vai fazer um depósito prévio? Tá? O próximo é o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Logicamente, também será causa de extinção do crédito tributário. E nós vimos isso quando a gente viu a questão do lançamento por homologação, tá? Ele produz efeitos de pagamento regular, como, por exemplo, imposto de renda e por aí vai, tá? Então, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, logicamente, vai extinguir o crédito tributário, isso é lógico, o possível crédito tributário. É bem característico do imposto de renda. Quando você faz imposto de renda, você já faz todo o lançamento, paga e tudo, e o fisco vai só homologar. Então, extingue, certo? Aquela relação. Perfeito. O ponto 7 está lá no artigo 164 do CTN, que é a chamada consignação em pagamento, tá? Nós vamos ver também as possibilidades de consignação em pagamento, tá? Quando você vai discutir alguma outra situação de direito no âmbito tributário, você pode consignar em pagamento. Há uma divergência se o tributo é do município ou do estado, hipoteticamente. Você faz o depósito, certo? Consigna judicialmente numa conta judicial e aí discute judicialmente, tá? Chamada consignar, depositar em pagamento, tá? O 9, que pode levar a extinção, está lá nas decisões administrativas irreformável. Por que eu já estou falando essas aqui, pessoal? Logo, que está lá no nosso CTN. É porque algumas são entendimentos, etc. e tal, que não há o aporte direto no CTN, mas tem como a gente, evidentemente, trazer e discutir, e está previsto no próprio CTN, quer dizer, está previsto no caso da decisão administrativa irreformável, aí eu vou só me retificar aqui. Ele está previsto decisão administrativa, no inciso 9 do artigo 156 do CTN. Quando eu digo que ele não está previsto, é no sentido de que ele não tem artigos que tratem sobre ele de forma específica, certo? Ele não tem, assim, desdobramentos, particularidades, etc, e tal. Por quê? Porque ele, por si, se exaure. Ele, por si, já é lógico. Quando nós temos uma decisão administrativa irreformável, por exemplo, o fisco, você entrou com recurso e o fisco, de forma administrativa, deu ganho de causa a você, quanto à extinção do crédito. Ora, se o fisco deu ganho de causa a você, extinguiu o crédito, doutor e doutora. Bem lógico. É uma decisão administrativa irreformável. Por que é irreformável? Você vai recorrer para que você se obrigue a pagar? Não, você ganhou, doutor e doutora. Você ganhou. É uma decisão administrativa que está dizendo que você não é obrigado a pagar um tributo, um possível crédito tributário, e isso extinguiu o crédito tributário. Por quê? Porque é uma decisão administrativa que não vai ser reformada. Por que não vai ser reformada? Porque o fisco deu ganho de causa e não vai recorrer. E se você ganhou, você não vai recorrer. Reformou. É irreformável, logicamente. Tá? A outra possibilidade é a decisão judicial transitada em julgado. Ora, como assim? Você entrou com uma ação de anulação de crédito tributário X. Discutiu judicialmente, ganhou na justiça, passaram-se 15 dias. Depois de 15 dias, sentença judicial, ela passa em julgado, transitou em julgado. Você ganhou, o contribuinte ganhou, o nosso cliente ganhou.
Então, se passou 15º dia, transitou em julgado, o fisco perdeu. O fisco perdeu. Se o fisco perdeu, extinguiu o crédito tributário. Então, é uma decisão judicial passada em julgado, ganhou, tá? A outra possibilidade está lá no artigo, também no artigo que trata da extinção do crédito tributário, é a dação em pagamento de bens imóveis, tá? E aí é importante destacar que essa dação em pagamento, ela tem alguns requisitos legais, foi o Jordi que trouxe aí para a gente, tá? Dação em pagamento é a possibilidade de você ofertar um bem imóvel ao fisco para saldar a dívida, para pagar, quitar a dívida. Mas há alguns requisitos. Só é possível você dar em pagamento um bem imóvel se tiver uma lei autorizando. Tem que ter uma lei autorizando, tá? E tem que ser imóvel, não pode ser outra coisa, não pode ser um carro, tá? Tem que ser imóvel. E tem que o poder público ter interesse nele, ele tem que ter interesse. Aqui há uma discricionariedade. Como assim? O poder público não é obrigado a aceitar, tá? Então, ele é discricionário. Discricionário é uma faculdade que o poder público tem de sim ou de regular, ou de fazer, ou de aceitar. Ele tem uma faculdade, tá? Então, para que ocorra a dação em pagamento, aí já falando aquela deixa do Jordi, tá? É sobre bem imóvel, está previsto, isso está lá no inciso, a dação em pagamento está no inciso 11 do artigo 156 do CTN, tá? Que trata exatamente, tem que ter uma lei autorizando, tem que ser um imóvel e tem que ter um interesse do poder público. Tem que ter um interesse do poder público, tá? Então, em linhas gerais, nós temos aí uma visão geral das possibilidades da extinção do crédito tributário, e aí nós vamos aqui para o artigo 157 do CTN, depois, evidentemente, de vermos o 156, que vai nos trazer alguns detalhes sobre as possibilidades que extinguem esse crédito tributário. Pessoal, com o tempo, nós vamos pegando isso aí, tá? Causa de extinção, você vai olhar, pô. Você vai olhar. Agora, tem algumas dicasinhas que pode ser casquinha de banana, que você tem que ficar atento quando for fazer um concurso, ou exame de suficiência, que você tem que saber de pronto, entendeu? Algumas estratégiazinhas, como eu falei aí do rol taxativo, o rol exemplificativo, é taxativo, tá? Na prática jurídico-tributária, você vai lá olhar, doutor e doutora, você vai lá pesquisar, tá? É assim que funciona, tá? E aí, a gente traz aí o CTN para que a gente verifique. Temos aí no 156 todas as possibilidades. Modalidade de extinção, já falei cada uma para vocês, e aí a gente parte aqui para o 157. Eu marquei os artigos que têm um maior aporte, certo? Porque os demais artigos, alguns, eles tratam mais de procedimentos específicos, como é que ocorre, etc, etc, tal, tá? Então, nós temos aí o pagamento no artigo 157, e ele diz aqui o seguinte, ó, que a imposição, estou conseguindo até riscar aqui, a imposição de penalidade não elimina o pagamento integral do crédito, tá? Olha só que coisa interessante isso aqui. Isso aqui está querendo dizer para a gente que, se você está sendo cobrado por um crédito tributário numa possível um crédito tributário principal, né? E você sofreu uma penalidade que é uma obrigação acessória, certo?
essa imposição de penalidade não elimina a sua obrigação de pagar de forma integral o crédito tributário, tá? Mesmo você está sendo discutido, você sofreu, você está discutindo uma situação na sua empresa que já foi transformada numa obrigação principal, certo? E aí você, então, já está sendo cobrado através de uma possível ação de execução sobre uma irregularidade na sua empresa. O fiscal foi novamente na sua empresa e aplicou novamente uma penalidade, certo? Aplicou novamente essa penalidade. Essa penalidade que foi imposta novamente pelo fiscal da Fazenda, município, estado ou União, não vai eliminar, certo, o pagamento integral do crédito tributário que já está sendo discutido pelo fisco e você não, certo? Vai ser um novo procedimento, uma nova situação que vai ser imposta ao contribuinte, tá? Então, de fundamental importância essa discussão quanto ao pagamento, tá? E outra, o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, por exemplo, se você pagou parcial das prestações que se desacompanham. Se você pagou parcial, você ainda deve as outras prestações. Então, se você pagou um crédito parcial, não presume-se o pagamento integral. Isso é lógico, tá? E outra, se você pagou, está sendo discutido mais de um possível tributo. Se você pagou totalmente um determinado crédito tributário, ele não elimina os outros créditos tributários, certo? Logicamente, os outros tributos de outras situações. Claro que não vai. Entendeu como é mais uma questão procedimental? Tá? Mais uma questão procedimental, tá? É bem lógico, né? Bem interessante isso. Aí ele traz aqui, olha só para você ver, ó. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Isso é tranquilo, nós já vimos isso aí também em um outro contexto, né? Quando a gente vai, o pagamento é tranquilo, pessoal, o pagamento vai extinguir o crédito tributário, logicamente, tá? E nós temos a outra possibilidade, que é a chamada compensação do crédito tributário, está lá no artigo 170. E aí a gente vai lá para o artigo 170, porque ele desce e sobe de acordo com a ordem que está lá, tá? E aí a gente tem no artigo 170 o seguinte, pessoal, que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, pode autorizar a compensação de créditos tributários, com créditos líquidos e certos, vencidos ou que ainda vão se vencer do sujeito passivo contra a fazenda pública, tá? Então, pessoal, a lei, ela pode autorizar. Então, o que isso quer dizer? Que tem que ter uma lei autorizando a compensação de crédito tributário, pessoal. Se não tiver uma lei autorizando a compensação, então não é possível, tá? Mas digamos que tem uma autorização, certo? Digamos que, hipoteticamente, que você deve ao fisco 100, mas aí você acabou ficando com um crédito de 50. Então, é possível ver essa compensação e você fica pagando somente 50, certo? Hipoteticamente. Eu sei, para que você tenha um crédito em favor do fisco, você tem que, evidentemente, comprovar que tem efetivamente esse crédito, certo? Por exemplo, crédito do imposto de renda, você tem crédito a receber, tá? No meu caso, já ocorreu compensação tributária. Demorou tanto que no outro ano eu compensei, tá? Paguei menos no ano seguinte. Então, a possibilidade de compensação, ela é prevista na legislação, no CTN, está no artigo 170 do CTN, depende de lei, logicamente, tá? E é bem tranquilo isso aí, tá? A outra possibilidade é a chamada transação penal. A transação está lá no 171. Essa transação, ela traz aqui para a gente no 171, quando diz o seguinte: a lei
pode facultar, nas condições que estabeleça ao sujeito ativo e passivo, ou seja, o fisco e o contribuinte, das obrigações tributárias, celebrar transação que, mediante concessões mútuas. Então, tendo concessões mútuas, vai importar indeterminação de litígio e, consequentemente, extinção do crédito tributário. Então, é possível a transação, também remete à lei, tá? Ocorrer essa transação de crédito tributário, certo? Transação é exatamente você acordar, fazer um acordo com o fisco, mediante concessões mútuas, acordo implica concessões, certo? Mas isso é previsto também no direito tributário, tá? É uma pergunta bem interessante, coloca uma situação hipotética, um caso, etc. e tal, e aí a pergunta é o seguinte: o fisco resolveu, então, fazer um acordo, fazendo concessões mútuas, e é permitido isso pela legislação? Sim, é a chamada transação tributária, certo? Transação tributária. Então, é possível que nós tenhamos uma situação hipotética, quem sabe até na nomeação, pessoal, e aí perguntar se o que nós temos é uma transação que vem extinguir o crédito tributário. Então, é possível, sim, a transação tributária, que são exatamente as concessões mútuas que vão, evidentemente, terminar uma possível disputa judicial e, por consequência, extinguir o crédito. Por exemplo, se você está disputando um possível crédito tributário com o fisco, dizendo que não deve o nosso contribuinte, e o fisco dizendo que deve, isso está na justiça, saiu uma lei que possibilita uma autorização para uma transação tributária, então as partes vão em juízo e, logicamente, fazem um acordo mediante concessões mútuas e nós temos aí o fim desse litígio. O que é interessante, doutoras e doutores, né? E aí a gente faz um aprofundamento aí, o que é interessante que nós vemos aí aí eu estou aprofundando a discussão, por favor, né, pessoal? Aprofundando, quando é que nós observamos que é possível nós fazermos acordos? Quando é que nós observamos no mundo jurídico quando é possível nós fazermos concessões mútuas e automaticamente finalizar um litígio, uma disputa, uma contenda? Olha só que coisa interessante. Isso é uma praxe, quase que uma praxe, praticamente, do direito privado. Olha que coisa interessante, né? Do direito privado, exatamente. Tá? E esse direito privado, ele é regido pelo Código Civil de 2002, tá? Que eu tenho certeza que vocês estão estudando aí em direito de empresa, quem está pagando a disciplina, tá? Que é o Código Civil de 2002, né? Então, é um código de direito privado, onde, evidentemente, as partes podem fazer concessões mútuas, certo? E acordar. E nós temos, então, o Instituto da Transação Tributária, previsto no CTN, com o viés, evidentemente, de pôr fim a uma disputa judicial no âmbito tributário, de concessões mútuas. Interessante isso, né? Interessante que nós temos uma norma de direito público, que é, evidentemente, o CTN, Código Tributário Nacional, tá? Dentro do direito tributário, que nós temos um instituto, o Instituto da Transação, que pode extinguir o crédito tributário, onde as partes, fisco, público, contribuinte, sujeito passivo, fazem concessões mútuas e põe fim ao litígio e extingue o crédito. Muito interessante essa possibilidade desse instituto, pessoal. Muito interessante mesmo. Certo? Fazendo, evidentemente, esse aporte claro, com o direito privado, né? A próxima possibilidade é a chamada perdão, pessoal, é a chamada remissão. E a remissão está aqui no 172, que traz para a gente o seguinte, que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, perdão
que é remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo o quê? Quando é que isso pode ocorrer? Quando há uma situação econômica do sujeito passivo que realmente é difícil, é temerária, então é possível ocorrer uma remissão, né, um perdão, tá? A gente vê muito isso, às vezes, em alguns programas regionais do governo, né, acaba tendo alguns perdões em função da situação econômica, né, da população. Também é possível quando atendendo ao erro ou ignorância excusável do sujeito passivo quanto à matéria de fato. O sujeito passivo, hipoteticamente, claro, tem que a lei autorizar, lógico, tá, pessoal? Tem que a lei autorizar. Por exemplo, o pessoal não sabe que se você... quer dizer, não vou dizer assim, que não sabe, que ninguém pode alegar que não sabe, né? Mas o pessoal pega 50 reais, nunca declarou imposto de renda na vida. Não tem patrimônio, não tem nada, né? Hipoteticamente. Aí pegou 100 reais, aí cadastrou numa daquelas agências, né, que negociam na Bolsa de Valores, que hoje em dia você faz isso, eu até tenho uma, né, eu até sou cadastrado numa, só não vou dizer para não fazer propaganda. E aí pega 100 reais, se cadastra, não paga mensalidade nem nada, e aí investe 100 reais na Bolsa de Valores. Ele é obrigado a declarar imposto de renda. Nunca declarou imposto de renda na vida, mas a legislação voltada para esse mercado financeiro obriga que declare o imposto de renda, né? Olha só que coisa interessante, né? E aí, é possível ocorrer uma possível perdão? Se houver uma lei desse sentido, nós temos um possível ignorância, sujeito passivo, quanto a uma matéria de fato, é possível que seja por aí uma possibilidade, eu disse possibilidade, uma possibilidade, tá? E aí eu também poderia se enquadrar aqui, ó, diminuta a importância do crédito tributário, ou as considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, as condições peculiares a determinada região ou território. Então, tudo isso é avaliado para que a gente possa ter essa remissão, certo? E aí vem questão de exame de suficiência de concurso e da prova do professor Luciano. Decreto do presidente da República concedeu a remissão total do crédito tributário do sujeito passivo. Isso está verdadeiro ou falso? Isso está falso, pessoal. Está falso, porque tem que ser lei, não é decreto. Decreto não pode, tá? Decreto não pode, tem que ficar atento a essas coisas, tá? Outra coisa, a autoridade administrativa é quem? É o fisco, pessoal. A autoridade administrativa é o fisco. A lei autoriza o fisco, a autoridade administrativa, desde que ele tenha um despacho fundamentado. Se não for fundamentado, para se enquadrar numa dessas possibilidades, não tem como ocorrer a chamada remissão, perdão, e a possível extinção do crédito tributário. Isso é muito importante, esses detalhezinhos aí, tá? A gente parte aí, pessoal, para os casos de prescrição e decadência. Muito importante, está lá no 173 e no 174. Prescrição e decadência no 173 e no 174. Deixa eu só ver aqui uma situação aqui em cima, pessoal. Eu vou já fazer aqui um aporte aqui, voltando sobre uma situação sobre o pagamento, beleza. 173 e 172, pessoal. Então, 173 e 174. O 173, ele trata o seguinte, que o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário, ou seja, lançar,
e extingue-se em 5 anos. Esta é a chamada decadência, pessoal. 173 é a chamada decadência. Não confunda, porque tem aqui a palavra extingue-se, tá? Em 5, extingue-se. Esse extingue-se aqui não é a mesma coisa assim, você não pode entender como prescrição, pelo amor de Deus. Prescrição é prescrição, tá aqui, ó. Prescreve em 5 anos, tá? Então, o direito que a Fazenda tem de lançar, de constituir o crédito tributário, extingue-se em 5 anos. Eu já falei isso para vocês. Quando? Do primeiro dia do exercício seguinte, àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, olha só que coisa interessante. Então, o prazo de 5 anos inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, pessoal, olha só que prova de suficiência, exame de suficiência em concurso público. Prova do professor Luciano. A causa de decadência do crédito tributário, na forma do artigo 173 do CTN, ocorre quando a Fazenda não constitui o crédito tributário em até 5 anos, tá? Hipoteticamente, o prazo de 5 anos era para ter sido constituído hoje, dia 19. Ou seja, no primeiro dia, então, ele tinha que ter sido, o prazo de 5 anos começa a contar amanhã, dia 20 de abril, é isso? É verdadeiro ou falso, pessoal? O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Esses 5 anos, digamos que era hoje, dia 14 de abril, 19 de abril, 19 de abril. Então, o prazo de 5 anos começa a contar a partir de amanhã, dia 20 de abril, não é isso? Falso. E por quê, Roberto? Porque teria que ser do ano seguinte ao exercício. Show de bola, Robertão. Bacana, bacana, bacana. Exatamente, pessoal, prestem atenção. No primeiro dia do exercício seguinte àquele do lançamento, pessoal. Tá? Extremamente importante aí esse detalhe. E também da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Nós vimos isso também em uma de nossas aulas, certo? Houve um vício no lançamento, nós vimos isso em uma das outras, tenho certeza, tá? E então, você entrou com recurso, e aí então houve uma decisão definitiva, ou seja, transitou em julgado também. Então, é a data que tornou definitiva essa decisão que anulou, certo? Que anulou. E aí, evidentemente, extingue, logicamente. Aí vem a grande divergência, viu, doutoras e doutor? Que eu falei para vocês. Ora, se não foi feito o lançamento do crédito tributário, então nós não temos crédito tributário. É lógico. É lógico. Ou seja, se a Fazenda não constituiu, ora, a Fazenda não constituiu o crédito, doutor e doutora. Mas é uma causa de decadência? Beleza, é uma causa de extinção do crédito tributário. Olha que coisa ilógica. Mas nós temos aqui o artigo 173 nos pontos ou nas causas que extinguem o crédito tributário. É uma das grandes divergências aí, tá? Que não era para estar nesse posicionamento aqui de extinção, porque o crédito nem foi constituído. É lógico, certo? E aqui no artigo 174, que é causa, evidentemente, de prescrição, aí sim,
A ação para a cobrança do crédito tributário. Qual é a ação para a cobrança do crédito tributário? É a ação de execução fiscal. Qual é a ação para a cobrança do crédito tributário? É a ação de execução fiscal. Ela prescreve em 5 anos, contado da data de quando? Da sua constituição definitiva. Na hora que foi feito o lançamento e houve a constituição definitiva, agora tenha calma aí, doutor e doutora. Se você está discutindo a constituição definitiva do crédito tributário, certo? Se você está discutindo o crédito tributário, é possível que, evidentemente, ele não seja definitivo. Então, se ele não é definitivo, ele não começou ainda o prazo de prescrição, certo? E esse prazo de prescrição, ele é interrompido, ou seja, começou a prescrição aí, era para o fisco ter entrado com a ação de execução fiscal, tá? E aí ele começou o prazo de prescrição, passou um ano, e aí o seguinte, é possível que nós tenhamos a chamada interrupção desse prazo. Como assim? Se ele entrou com ação judicial, ação de execução fiscal, aí o juiz deu um despacho ordenando a citação do devedor. Aqui, é porque tem uma mãozinha aqui que não me deixa escrever, achei. Aí o que acontece? O fisco entrou com ação de execução fiscal para cobrar a dívida do contribuinte, tá? Aí o juiz, ele deu um despacho. O despacho do juiz é o seguinte: cite-se o executado para pagar em X dias, certo? Isso, eu, salvo engano, era 3 dias, está em 10 dias, alguma coisa assim, tá? Isso está lá na lei de execução fiscal. Esse despacho que ordenou a citação, evidentemente, vai interromper, evidentemente, essa prescrição. A outra possibilidade é o chamado protesto judicial. Determinadas matérias que você pode protestar judicialmente, certo? Logicamente que você vai interromper, nós vamos ter causa de interrupção da prescrição, tá? Esse protesto judicial ocorre naquelas ações de protesto de títulos tributários, então é possível você fazer isso, evidentemente, é uma ação específica, tá? E por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, ou por qualquer ato que é inequívoco, ainda que este judicial que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Se ele, por acaso, mensurar ou deixar... Pessoal, o pessoal tem que ter muito cuidado, pessoal. Eu não sei não, viu? Eu estava vendo aí umas ações... Bom, não vou nem falar porque é complicado demais, porque o pessoal precisa... Isso é experiência, pessoal. Com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente erra, tá? A gente erra, aí aprende com o erro, aí não comete mais os erros, logicamente, aí ganha todas as outras ações. Vou mentir, não é verdade, tá? Mas algumas contestações na ação de execução fiscal, o advogado tem que ter muito cuidado, o pessoal recém-formado tem que ter mais um pouco de experiência, tá? Porque existe o reconhecimento expresso e existe o reconhecimento tácito, pessoal. Se você não contestar vírgula por vírgula do que está sendo requerido pelo fisco ou em qualquer processo, há a possibilidade de um reconhecimento tácito daquilo que está sendo dito. Você tem que questionar e contestar vírgula por vírgula. Não adianta um processo que tem 1000 páginas e você não lê as 1000 páginas, não folhear as 1000 páginas. Se você não fizer isso, você vai perder um detalhe, e o detalhe livra o teu cliente. Simples assim, PT saudações. É isso aí,
tá? Preguiça não tem espaço nas entrelinhas da lei e nem nas entrelinhas das 1000 páginas de um processo. Tá? Professor, como diria um aluno sem muito conhecimento, esse tal de Tasso só vem para atrapalhar mesmo. Pois é, exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, pessoal. E hoje em dia é tudo digital, é tudo digital. Você vai ter que colocar uma tela aí para ler o negócio devagarzinho, tem que ter cuidado. Uma leitura de um negócio desse, você tem que ter uma leitura, uma visão geral de todo o processo e saber onde é que tem as brechas para você atacar, para que você caia em cima, né? Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu já falei aqui para vocês da conversão de depósito em renda, beleza, antes mesmo. Falei do pagamento antecipado e a homologação do lançamento, beleza. Falei da consignação em pagamento. A consignação em pagamento está lá no 164. Consignação em pagamento está lá no 164. Está aqui. A importância de crédito pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, ele deposita judicialmente. Quais são as condições para que ele faça um depósito judicial? Nos casos de recusa de recebimento ou subordinação deste pagamento de outro tributo ou de penalidade ou do cumprimento de obrigação acessória. Tem alguma situação que o fisco não está querendo receber, por alguma particularidade, certo? Ou algum outro tributo que ele entenda que tem que ser vinculado, ou alguma penalidade que ele quer que seja imposta. Então, você discute judicialmente e faz a chamada, entra com uma ação, é uma ação específica chamada ação de consignação em pagamento tributária, que aí você vai argumentar esse inciso 1, tá? A outra possibilidade é quando, caso de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigência administrativa sem fundamento legal. O fisco, ele disse, não, eu não posso receber esse pagamento porque tem algumas exigências administrativas que você tinha que fazer, preencher isso, aquilo, fazer isso, aquilo, tá. Se você vê que não tem fundamento legal, você também pode consignar em pagamento, tá? A outra possibilidade, nos casos de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Digamos que isso ocorra, e olha lá, né? Que é bem, não consigo nem... podemos imaginar, hipoteticamente, ou até em situação prática, uma disputa de um possível prédio que a sua empresa locou, e você não sabe se... não, mas aí iria entrar a questão do pagamento do IPTU, né? Do IPTU, se haveria isenção ou não, certo? Mas aí, no sentido, digamos que você não saiba que o prédio, se o prédio é do Estado ou do município, né? Mas aí se foi locado, nós vimos essa exceção, né? Se foi locado para uma empresa privada, logicamente ele é devido em função disso, né? Nós vimos isso naquelas limitações ao poder tributar, né? Mas, hipoteticamente, quando há uma divergência entre as pessoas jurídicas sobre um determinado tributo, certo? A quem pagar, né? Por exemplo, uma divergência, a que estado da federação é devido um determinado ICMS, hipoteticamente. Pronto. Uma disputa entre dois estados da federação sobre o ICMS, hipoteticamente. Eu estou dizendo bem hipoteticamente, pelo amor dos céus, né? Estou apenas para que a gente visualize quando há uma possível disputa entre pessoas jurídicas de direito público sobre um determinado tributo, e aí é possível você fazer uma ação de consignação em pagamento para que não sofra uma execução fiscal, e aí vai discutir judicialmente aí sobre esse tributo propriamente dito, né? Então, uma das outras possibilidades de extinção é a consignação em pagamento. Vimos a decisão administrativa irreformável, falei também já para vocês, que extingue também, e vimos também a decisão judicial passada em julgado, que também extingue, e falamos também da dação em pagamento, que também extingue, tá?
Eu gostaria apenas de falar para vocês, pessoal, eu até trouxe aqui, deixa eu ver. É a possibilidade, pessoal, naquela extinção, a primeira extinção do crédito tributário, que é o chamado pagamento indevido, tá? Está lá no 165 e diz o seguinte, que o sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, certo? Nos seguintes casos, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, erro na edificação do sujeito passivo, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então, veja bem, pessoal, o pagamento indevido, havendo pagamento a maior ou indevido, aí nós temos aí as possibilidades de que nós podemos seguir, ou seja, os caminhos para que a gente possa requerer a restituição desses valores, tá? Então, a primeira possibilidade, você pode fazer um pedido administrativo de restituição, para ver se o fisco vai te devolver, certo? Que é bem complicado. É complicado no sentido de que ele não vai, possivelmente, vai dificultar, certo? Nossa. Nós podemos fazer, no 2, uma chamada ação de repetição de indébito, certo? Que é exatamente para que o fisco restitua judicialmente, tá? Nós podemos, no ponto 3, entrar com requerimento administrativo de compensação, tá? Naquele meu caso do imposto de renda, eu entrei com esse requerimento administrativo de compensação e ocorreu a compensação. Eu fiz tudo eletronicamente, eu tenho a minha assinatura digital, né, o meu certificado digital da OAB, então eu acesso todos esses sistemas, né? E aí o ponto 4 seria uma ação ordinária com pedido de compensação. A ação ordinária com pedido de compensação, pessoal, você entra judicialmente, porque digamos que o fisco não tenha aceito administrativamente, e você entrou com ação com pedido de compensação. No caso, uma ação ordinária, lógico, na justiça, pedindo essa compensação. Mas é possível, claro, em caso de pagamento indevido, está previsto aí no artigo 165 do CPN, a possibilidade de restituição dos valores devidos, tá? Então, pessoal, nós vimos aí essas causas de extinção do crédito tributário, um importante instituto que vai anteceder, junto com a exclusão e a suspensão, a emissão da CDA, a inscrição na dívida ativa, a emissão da CDA, e depois a gente parte para as execuções fiscais propriamente dito, né, com a ação fiscal propriamente dita, tá? Claro que quando a gente entrar, evidentemente, no processo criminal tributário, que é mais à frente, né, as disposições penais dentro do direito tributário, nós vamos ver toda a questão da administração tributária também, onde fala, lógico, dessa questão da certidão, da CDA, os requisitos e por aí vai. Pessoal, era isso aí. Alguma pergunta, algum posicionamento, alguma coisa? 21h38. Vou interromper aqui, pessoal.